de Perus, Jardim Rincão, desde 1969, abençoando o Rincão. Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você trouxe sua Bíblia? Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 15. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, a partir do versículo 15. Enquanto você localiza o texto, eu quero expressar minha gratidão. É um prazer atender novamente a um convite dessa igreja, poder servir vocês com uma palavra da parte do Senhor. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela confiança que me é concedida de estar com esta responsabilidade, de estar ministrando ao coração de vocês. Louvo a Deus pelo pastor local, pastor Eric. Deus lhe abençoe, pastor. Prazer em revê-lo. Agradeço também a liderança dos adolescentes. Deus abençoe Rafael, que nos fez o convite, aos nossos irmãos. Que Deus abençoe. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Agradecendo ao pastor e à liderança, a minha gratidão estende aos demais obreiros aqui do altar. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Trago saudações de meu pastor setorial, pastor Leandro. Quantos recebem saudações de meu pastor? Diga amém. Também trago saudações da minha família, irmãos. A minha esposa, que está se recuperando. A nossa filha acabou de nascer. Vai fazer 7 dias amanhã que ela nasceu. A Maria Emanuele. A que veio aí para encerrar tudo, né? Eu trago glória a Deus toda vez que eu venho aqui. Ela está grávida, né, pastor? Não, mas parou. Em nome de Jesus, tá bom? Eu combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé, né? Eu trago saudações da minha esposa, Jaqueline, e das minhas filhas, Maria Eduarda, Maria Isabelle, Maria Emanuele e do Teodoro, que é o único homem lá comigo para suportar aquelas mulheres. Só eu e ele, irmãos. Só eu e ele. Quantos recebem saudações da minha tribo? Diga amém. Quero parabenizar o grupo. Vocês estão chique demais, bonitos, cantando muito. Só fiquei triste que eu não ganhei uma camiseta, mas tá bom, né? Já perdoei, tá? Eu vou tomar ceia tranquilo. Falei, não, eu vou perdoar. Que Deus abençoe vocês. Parabéns por todo o trabalho e culto oferecido ao nosso Deus, porque eu sei que não é fácil oferecer algo ao Senhor. Oferecer de qualquer jeito, qualquer um oferece, mas com dedicação são poucos. A cantora, aos irmãos, que Deus abençoe. Prazer em ver vocês, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Quem achou o texto sagrado, diga amém. A minha tradução é um pouco diferente da sua, mas o significado é o mesmo. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Amém? Olhe para quem está do seu lado e dê a paz do Senhor para ele e para ela. Não, é paz do Senhor, não é passou, né? Fala, paz do Senhor. Coisa boa é cultuar com você. Fala para ele, fala para ela. Diga para ele, é o mesmo Senhor. Não, fala, é o mesmo Senhor. Não é outro. É o mesmo. Ele voltará. Se ele acredita na palavra do Senhor, ele vai sentar glorificando ao nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, como de costume eu terei pós-culto as trufas que desta vez foram confeccionadas por mim. Minha esposa não tem condições de fazer, então me colocou aí nesse estreito. Depois você passa ali fora
Eu tenho trufa de brigadeiro, chocolate, né? Brigadeiro, leite ninho, paçoca e coco. Todas são caseiras, apenas R$3. Tem uma maquininha, débito, crédito, transferência, Pix, cheque. Só não aceito fiado, tá bom? De resto, você passa ali que a gente negocia. Passa ali fora, compre uma trufa, que eu acredito que Deus irá te abençoar. Você que está solteiro e já tem idade para namorar, compra a trufa que o milagre acontece. A varoa fica cega na hora, tá bom? Amém? Olhem para cá. O capítulo 4 do livro, ou da carta de Paulo à igreja de Tessalônica, primeira carta, se enquadra dentro da doutrina bíblica conhecida como doutrina escatológica, ou escatologia bíblica. Essa palavra escatologia é de origem grega, e ela é formada por duas palavras, eschaton, que significa último, e logos, que significa tratado ou doutrina. Sendo assim, escatologia significa nada mais, nada menos do que tratado ou doutrina das últimas coisas. Este termo passou a ser utilizado a partir do século XIX para designar a divisão da teologia sistemática que tratava acerca de eventos futuros na época que foi escrito. Para nós entendermos e compreendermos com detalhes a escatologia bíblica, precisamos compreender algumas divisões. Por exemplo, nós podemos estudar a escatologia da seguinte forma: a escatologia inaugurada, a escatologia futura, a escatologia geral e a escatologia individual. A escatologia inaugurada vai tratar acerca das profecias messiânicas que se cumpriram na primeira vinda de Cristo, e também acerca da atual situação do reino de Deus e das bênçãos que a igreja do Senhor desfruta. A escatologia futura vai tratar acerca de eventos futuros que ainda aguardam o seu cumprimento. Na escatologia geral, nós iremos abordar temas acerca do fim do mundo, que tratarão acerca, por exemplo, da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos e do final dos tempos. Na escatologia individual, falaremos acerca do homem, do indivíduo em particular, e trataremos de temas que falam acerca da morte física, da imortalidade e também do estado intermediário, o que acontece com o homem quando ele morre e aguarda então o final de tudo. Quando nós falamos de profecias escatológicas, nós precisamos entender que essas profecias podem ser estudadas da seguinte forma: profecias de dupla aplicação ou de duplo sentido. Por exemplo, o capítulo 11 do profeta Daniel e também o capítulo 12 vai falar acerca do rei da dinastia Seleucida, conhecido como Antíoco Epifânio IV. Este rei foi quem provocou uma grande perseguição aos judeus no período interbíblico, aonde vai acontecer a revolta dos macabeus contra este rei. O que ele vai fazer, irmão Jairo? Ele vai pegar algumas estátuas e colocar dentro do templo do Senhor, e ao invés de oferecer cordeiro ou ofertas que Deus gostava e queria do seu povo, para profanar o nome do Deus de Israel, ele vai oferecer no altar do Senhor porcos, só para zombar da fé desse povo. Essa profecia de Daniel é uma profecia de duplo sentido ou de dupla aplicação, porque ela de fato se cumpre no ano 167 antes de Cristo, porque de fato na história isso aconteceu, mas também irá se cumprir com o aparecimento do anticristo na grande tribulação. Existem algumas escolas de interpretação escatológicas, entre elas está o pós-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenismo e o amilenismo. O que você quer dizer com tudo isso, irmão Jairo? O pós-milenismo histórico acredita que a vinda de Cristo acontecerá somente depois da grande tribulação, aonde Jesus vai estabelecer um reino literal de 1000 anos, reinará sobre a terra e em seguida estabelecerá o estado eterno
sobre toda a humanidade. O pré-milenismo histórico, ou pré-milenismo dispensacionalista, que é o mais atual e que passou a ser ensinado nas igrejas a partir do século XIX, e que no nosso meio é o mais aceito, divide a segunda volta de Cristo, a segunda vida de Cristo, em duas fases. A primeira fase é a invisível, e a segunda fase é a visível. Na primeira fase, Jesus volta para buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo, levar a sua noiva para si mesmo. Ninguém o verá, somente a sua igreja se encontrará com ele nas nuvens. A segunda fase, Jesus aparece aos olhos de todos, para mostrar que de fato ele é o rei, a quem Israel sempre esperou. Depois de 7 anos que Cristo estará com a sua igreja, e este período de 7 anos é conhecido como o período das bodas do Cordeiro, em que a igreja está com Cristo, participando da ceia, está com Cristo, participando das bodas do Cordeiro. Vai acontecer sobre a terra o período da grande tribulação. Existem escolas de interpretação escatológica que creem em 3 coisas. A primeira escola é a escola de interpretação escatológica, que acredita no pós-tribulacionismo. A segunda no mid-tribulacionismo, e a terceira no pré-tribulacionismo. A primeira crê que Jesus volta para buscar a igreja somente depois da grande tribulação. A segunda acredita que Jesus volta no meio da tribulação. E a terceira, que é a que nós aceitamos, acredita que Jesus volta para buscar seu povo e livrar a sua igreja da grande tribulação. Como que você prova isso? É simples. Quando você lê Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 11, Jesus deixa claro para a igreja que para aqueles que permanecerem fiéis e não negarem o seu nome, não retrocederem, não recuarem, a estes ele guardará do grande dia de provação que há de vir sobre a terra. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz que Deus não nos predestinou a ira futura. A tribulação nada mais é do que a ira de Deus sendo derramada sobre a face da terra. Os 7 selos se abrem, as 7 taças se derramam e as 7 trombetas são tocadas. É o juízo de Deus sendo estabelecido, derramado sobre a terra. Os 3 anos e meio, os 3 primeiros anos de tribulação são conhecidos como um período de paz ou de falsa paz. O anticristo se apresenta como um grande governador mundial e estabelece o seu império sobre a terra, que já atua em nosso meio. O povo de Israel o abraça, acredita que ele é o Messias, porque Israel sempre foi guiado por aquilo que via pelos seus olhos. Se ilude com o anticristo. Depois de 3 anos e meio de falsa paz, ele rompe um pacto que ele faz com a nação e mostra quem de fato ele é, dando cumprimento à profecia de Daniel, aonde agora ele vai perseguir todos que glorificam e que exaltam o nome de Deus. Vai fazer uma grande perseguição contra a nação de Israel. É neste período de 3 anos e meio de luta, de ira que Deus derrama sobre o povo, que Israel vai se voltar a Deus e se humilhar na presença dele, reconhecendo que só Deus pode socorrer. Passando-se 7 anos de tribulação, Jesus aparece no céu para dar livramento ao povo de Israel. Irmão Jairo, tá bom, e aonde a igreja se encaixa nisso? Te explico. A igreja de Cristo. Eu não sei se tem alguém aqui que acredita no pós-tribulacionismo ou no mid-tribulacionismo. Se tem, e se você crer, pode ficar aí para ver o anticristo. Eu não creio. Eu acredito que a trombeta vai tocar antes disso. A trombeta que Paulo se refere no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses e também em Coríntios, quando o texto que o nosso irmão leu aqui, quando Paulo também fala que é ante a última trombeta. A trombeta vai tocar.
e quem está morto ressuscita, quem está vivo é transformado. Não é as trombetas do Apocalipse, porque as trombetas do Apocalipse se referem à ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. Essa trombeta que Paulo se refere é uma trombeta de alerta, é uma trombeta de aviso. Quando você lê o Antigo Testamento, Números capítulo de número 10, existiam 2 trombetas de prata no meio do povo. E qual era a ordem de Deus para Moisés? Que todas as vezes que uma das trombetas fosse tocada, o povo entendia que estava na hora de tirar as estacas do chão, desarmar as suas tendas e partirem para uma terra que Deus estava ordenando, que Deus estava preparando para o povo. Com o movimento da nuvem, o povo seguia a nuvem e a nuvem guiava o povo para onde Deus queria. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Mas para avisar o povo que era hora de partir, a trombeta era tocada. Podia ser 3 da manhã, 4 da manhã, 2 da tarde. Se ouvia o barulho da trombeta, o povo entendia: está na hora de sair daqui e partir para outra terra. Isso vai acontecer com a igreja de Cristo. Como assim, irmão Jairo? Um dia a trombeta tocará, um dia a trombeta irá soar, e a igreja entenderá que está na hora de tirar as estacas dessa terra e partir para o céu, para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Essa trombeta, ou as trombetas, também serviam para avisar a coroação de um rei, para mostrar ou avisar um povo que um rei iria ser coroado no meio deles. Oh glória! Olha para cá. Quando a trombeta tocar, pelo menos 2 milagres acontecem. Qual milagre, irmão Jairo? Quem morreu ressuscita. Qual é o segundo? Quem está vivo é arrebatado. Oh glória! Essa palavra arrebatar no latim é raptus, e no grego é arpazo, quer dizer arrancar com força, tirar para si, levar para si. Paulo diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. É ante a última trombeta. Esse culto pode nem acabar, o pastor pode nem conseguir dar a bênção apostólica, e a trombeta tocar, e nós subirmos para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Eu sei que existe uma meia dúzia de crente na igreja que já não acredita mais no arrebatamento, já não crê mais na vinda do nosso Senhor, estão vivendo uma vida de qualquer jeito, achando que Jesus não vai voltar mais. Irmão Jairo, isso é balela. Meu pai pregou para mim dizendo que voltaria, que Jesus voltaria. Minha avó dizia que Jesus voltaria, meu bisavô dizia que Jesus voltaria. Já se passou tantos anos e nada acontece. Jesus não voltou, então eu acho que não vai acontecer. Deixa eu dizer um negócio para você: em nenhum momento na Bíblia Sagrada você viu Jesus ordenando para a igreja se preocupar com o dia e com a hora que ele voltaria, porque não é minha obrigação saber o dia que ele volta e a hora que ele volta. Qual é minha obrigação? É estar pronto para quando esse dia chegar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 100 anos. E aí? E aí que a igreja continua vivendo em santidade, lutando contra o pecado, se santificando na presença de Deus, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Mas eu acho que já é tarde. Quem disse? Ele marcou horário? Se ele não marcou horário, como é que ele pode estar atrasado? Estou mentindo, pastor? Se você marca um horário comigo 7 horas e chega às 9, está atrasado ou não? Tá, porque você combinou que horas? 7 horas. Jesus não falou assim: eu vou voltar tal dia e tal hora. Ele falou: o dia e a hora ninguém sabe. Fiquem prontos, se preparem. Oh glória! Sabe o dia, pregador? Não. Sabe a hora, pregador? Não. E aí que eu creio que ele pode voltar a qualquer momento.
Pode. Ele pode voltar a qualquer hora. Então ainda dá tempo de você largar o pecado. Ainda dá tempo de largar mentira. Ainda dá tempo de largar fofoca. Ainda dá tempo de largar pornografia. Ainda dá tempo de largar amante. Ainda dá tempo de se converter e reconhecer que só Ele é o Senhor. Por quê? Porque no céu não entra mentiroso, não entra caloteiro, não entra fofoqueiro. No céu não, no céu só entra quem vive em santidade, quem renuncia, quem luta contra o pecado. No céu só vai entrar quem renuncia às suas vontades. Não, porque irmão, olha, eu nunca vi, olha, irmão, eu tenho a minha casa, e quando eu convido alguém para ir na minha casa, eu convido aquela pessoa em específico. Aí a pessoa vai e leva mais 5, mais 8, mais 10. O convite não foi para ela, para elas. O convite foi para uma pessoa. As outras foram de intruso, penetra. Mas a culpa é delas? A culpa é do outro, que foi convidado. E achou que estava na casa dele e levou quem ele quis levar. E tem gente que acha que o céu é a casa dele. Quer colocar quem ele quer. Não, fulano vai. Não, porque, irmão, o que eu vejo de gente morrendo aí fora, sem Jesus, sem confessar a fé, sem servir a Cristo, vive uma vida profana. Aí vai um bando de crente que não lê Bíblia, que não vem para a escola bíblica, que não vai para a doutrina, que não gosta de estudar. Vai com Deus. O céu ganha mais uma joia. Que céu? Não, que céu? Jesus disse: aquele que crê e for batizado, será salvo. Se não crer e não for batizado, não tem conversa, só tem um caminho. Mas irmão Jairo, ele era bonzinho, mas ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Irmão Jairo, ele era bonitinho, mas ninguém vai para o céu porque é bonitinho. Irmão Jairo era o maior dizimista na igreja. Dízimo não leva você para o céu. Oferta não te leva para o céu. Voz bonita não te leva para o céu. Dom não te leva para o céu. Quem leva para o céu é Jesus de Nazaré. E para isso é preciso renunciar ao pecado. Parece que a gente voltou ao tempo das indulgências. Aí estão vendendo lotes do céu, né? Parcelando em 10 vezes o cartão, como se o céu fosse deles. Não, ninguém compra um lote. Eu estou pregando para uma geração que não canta para ser salva. Não, eu estou pregando para uma geração que não ora para ser salva, que não lê Bíblia para ser salva, que não prega para ser salva, que não cultua para ser salva, que não está no grupo para ser. Não, eu estou pregando para uma geração que é salva, por isso cultua, que é salva, por isso canta, que é salva, por isso prega, que é salva, por isso toca. Por quê? Porque o que você faz não gera a sua salvação, mas a sua salvação pode mudar o que você faz. Evidências da salvação. Um crente salvo, irmão, você não precisa pedir para ele ler Bíblia, ele lê Bíblia. Um crente salvo ora, um crente salvo jejua, um crente salvo se santifica, um crente salvo vive aquilo que a Bíblia manda ele viver, manda ela viver. Porque quando o céu está dentro de nós, nós só almejamos as coisas de cima. Cutuca quem está do seu lado, vai, cutuca ele. Não, cutuca com vontade, fala, acorda aí. Fala para ele, e aí? Tá pronto? A trombeta vai tocar. Eu sei que é um tema difícil, mas eu tenho que falar o que Deus manda aqui. Tá bom? Fica com raiva de mim não. Vocês escolheram o tema. Olhe para cá. Olhe para cá. O arrebatamento vai acontecer você acreditando ou não. Você estando pronto ou não. Você querendo ou não. Ele voltará para buscar a sua noiva. João capítulo 14, ele disse, não se turbem o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas, não são poucas, são muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar para vocês, e para onde eu vou, vocês também
vocês e levar vocês para morar comigo, para estar comigo. Esse dia eu estava na porta, esperando os jovens chegar, porque agora é assim, se não vai na escola bíblica, 8 horas da manhã eu estou ligando, cadê você? Está chegando? Se não vier eu vou aí buscar, rapidinho se levanta e aparece. Aí apareceu uma jovem, que há muito tempo não ia na escola bíblica. Eu olhei para ela e falei, Jesus está voltando. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você está aqui hoje. Ela falou, irmão Jairo, misericórdia, eu ainda quero casar. Você dá risada, mas ela falou sério. Eu falei, minha irmã, existe casamento melhor que esse? Qual? De Jesus com sua noiva? De Cristo com sua igreja? Tem crente que está dizendo, Jesus, espera um pouquinho aí, porque eu quero fazer a faculdade. Espera um pouquinho aí, porque eu estou esperando o crush chegar. Né? Porque é crush agora, né? Crush, né? Que fala? Crush. Adolescente com 13 anos com crush. Sabe nem fazer miojo. E já tem crush. Oh, irmão. Meu Deus, eu com 13 anos só queria jogar bola e peão e lutar capoeira. Eu, com 13 anos já tem adolescente querendo se matar porque o crush largou ele. 14 anos de idade. Vai dormir 5 horas da manhã jogando Xbox. Nunca trabalhou na vida e quer casar com a filha dos outros. Com a minha filha não casa não. Não, casa não. Primeira coisa que eu vou ver é o papel, é o envelope. Cadê o envelope de dízimo? É dizimista? É dizimista? Qual é o nome do pastor? Quero conversar com o pai, quero conversar com a mãe. Para com esse negócio. Melhor que casa nova, melhor que carro zero, melhor que casamento é ouvir o soar da trombeta e entender que o pecado não vai nos dominar mais, que luta não haverá, choro não haverá, tristeza não haverá, lá só vai ser alegria. Tem um louvor da harpa que diz, o rei está voltando, a trombeta está soando, ele vai vir nos buscar. Você crê nesse dia? Almeja por ele, levante a mão para dar um glória a Jesus. 1 milhão de glória. Aleluia. Olhe para mim. Paulo dizia, consolem uns aos outros com essas palavras. Olha como é que os crentes na igreja primitiva se consolavam. Fica triste não. Ele foi embora, mas Deus vai preparar o melhor. Era assim? Fique em paz, Jesus vai abrir porta. Vai te dar o carro. Não, vai dar. Você não crê que ele faz? Eu creio, irmão, eu creio. Eu creio que ele abre porta, eu creio que ele faz. Mas a maior promessa não é essa. A maior promessa é a promessa de salvação. Sabe como é que os crentes na igreja primitiva se consolavam? Ei, aguenta mais um pouco, porque ele prometeu que voltaria. Ele vai voltar. Não nega quando o leão chegar. Morre, mas morre acreditando que ele voltará. Quando aquecerem a fornalha, quando te arrastarem, quando tirarem sua pele, quando te degolarem e arrancarem membros do seu corpo, não negue Jesus, porque ele disse que aquele que não me negar aqui, eu também não o negarei lá. Permaneça fiel, porque o céu é de verdade. Ele quer se matar. Irmão Jairo, eu quero se matar. Eu quero desviar. Não quer, falou tudo, quer não. Sabe por quê? Porque quem quer vai e faz, irmão. Quem quer vai e faz. Você nem imagina, foi lá e fez. Qual é o nosso problema? É que nós criamos muita expectativa nas coisas da terra e pouca expectativa nas coisas do céu. E é isso que está te frustrando. Por quê? Porque o teu futuro profissional está na frente do céu. O teu futuro acadêmico está na frente do céu. O teu futuro econômico está na frente do céu. Então você vive para isso. Você trabalha para isso. E eu não estou dizendo que isso é errado. Só que Jesus falou o quê? Ei, busquem primeiro o reino e a sua justiça. E as demais coisas Ele acrescenta. Você percebe
Que ele está dizendo que é acréscimo. E o que é acréscimo? Acréscimo é aquilo que tanto faz, tanto fez. Você já tem o suficiente. Alguém te dá algo a mais, é um acréscimo. Não é porque você precisa, é só porque decidiram acrescentar. Quando alguém tem o céu dentro dele, ele não precisa de mais nada. Só que mesmo assim o céu olha e fala, vou acrescentar. Aí o céu acrescenta um casamento abençoado, acrescenta uma casa, acrescenta um carro, acrescenta uma porta. Porque quem busca o reino de Deus não se frustra. Quem busca o reino do céu não quebra a cara. Eu garanto para você que se você se envolver com as coisas de cima, as coisas de cima vão se envolver com as suas coisas aqui embaixo. E até o que era para dar errado, o céu fará dar certo. Você crê nisso? Ó, a trombeta vai tocar. Olhe para mim. Irmão Jairo, por que você espera o soar da trombeta? Simples. Porque com o soar da trombeta, a morte vai ser vencida e envergonhada. Mais uma vez. E aqueles que não acreditaram, saberão que o nosso Senhor vive e continua reinando. Isso é bíblico. Quando os discípulos reunidos no Monte das Oliveiras viram Jesus ser assunto ao céu, assustados, 2 varões de branco aparecem e dizem: varões galileus, por que vocês estão assustados? Por que vocês estão assim? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo Jesus que vocês verão voltar. Ele voltará. Paulo disse que é o mesmo Senhor, não é outro, é o mesmo Cristo. Só que não é o Cristo que a igreja católica tem pendurado com uma coroa de espinho e todo ensanguentado. Não é esse Jesus. Que Jesus que é, irmão Jairo? O Jesus que João viu na ilha de Patmos glorificado. Seus olhos eram como chama de fogo, seu cabelo branco como a neve, os seus pés reluzentes como latão, da sua boca saiu uma espada. É esse Jesus que eu espero. Você aguarda esse Jesus? Adore a Ele. Ele vai voltar. A morte não pode vencer nosso Jesus. A morte não pode parar o nosso Cristo. Ele foi maior que a morte, porque a morte não encontrou pecado nele. Tentou, mas não encontrou. E não achando pecado, não tinha como acusá-lo, não tinha como detê-lo. 3 dias se passaram. Na sexta ele morre, mas no domingo pela manhã alguém teve que dar um brado: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo. Vivo. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança é sua vinda. O Rei do Rei, o quê? Nós aguardamos o quê? Até o amanhã raiar. Você tem essa esperança dentro de você? Olhe para mim. Quando Jesus aparece na sua primeira vinda, ele veio fazer algo que na tradição judaica era chamada ou conhecida como pagar o dote. Pagar o quê? O dote. Quando um rapaz se apaixonava por uma moça, a tradição dizia que ele tinha que pagar um valor por ela. E quanto mais alto o valor, quanto maior a oferta que ele dava, maior era a sua demonstração de amor por ela. Se o cara era muito rico, o valor era alto, muito alto. Só que Paulo diz que nós não fomos comprados com ouro, com prata, com sangue de cordeiro, não, com coisas corruptíveis. Nós somos comprados com o sangue de Jesus.
Ele olhou para você e o que ele viu? Não sei nem o que ele viu em mim, quem dirá em você. Ele olhou para você e mesmo sabendo que nós não valíamos nada, ele falou, não é ouro não, não é prata não, não vai ser parcelado no cartão. Vai pagar como? Vou pagar à vista. Vou derramar meu sangue por ele e por ela. A cruz foi a boca do caixa aonde Jesus quitou a sua, quitou a minha, quitou a nossa dívida. O texto sagrado diz que antes dele morrer e dar seu último suspiro, ele deu um brado na cruz dizendo tetelestai, que no grego significa está pago, está adquirido, está comprado, está feito. Ele fez o que homem nenhum poderia fazer. Ele te comprou, e aquele que foi comprado não se vende, aquela que foi comprada não se vende. Tem alguém comprado pelo sangue do Cordeiro de Jesus de Nazaré aqui essa noite? Ele comprou você. Ao te comprar, primeiro ele te justifica. Ele o quê? Depois santifica. Ele o quê? E aguardamos mais uma coisa, o quê? Ele nos glorificar. Nos justificando, o pecado não pode nos condenar. Nos santificando, o pecado não pode nos dominar. E nos glorificando, o pecado não pode mais reinar. Oh glória! Paulo diz que aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade, e o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Não entendi. O pecado não terá mais domínio sobre a sua mente, sobre o teu corpo, sobre você, porque o pecado será vencido. Aí vai ser dado aquele brado que foi lido aqui: onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno? Aleluia. Você crê que isso vai acontecer? Irmão Jairo, como será viver sem pecar, viver sem mentir, viver sem, aleluia, desagradar a Deus? Nós iremos morar na eternidade. O pecado não vai reinar, o pecado não vai dominar, o pecado não vai mais agir, porque não terá domínio sobre o nosso corpo glorificado. Não vai ter. Aí tem crente que quer ficar na terra. Ele paga o dote, faz a promessa que vai voltar para buscar a igreja, a noiva. Só que ele volta para a casa do pai para preparar o ambiente. E é o pai quem determina o dia e a hora que ele voltará. É o pai quem diz: filho, pode buscar a noiva, tudo está pronto. Você lembra o que Jesus falou? Que do dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, somente o meu pai que sabe. O relógio de Deus está tic-tac, tic-tac, não para, não para. Deus já determinou o dia e a hora. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Pergunte para mim: o que, pregador? Que a nossa esperança não é falsa. Porque não é aquela esperança que tem dentro de nós assim: eu creio que vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Mas como será? De que forma será? Não. A Bíblia já deixa claro. Por quê? Porque a Bíblia já revela para mim e para você que o diabo é perdedor desde o início. Ele não vai perder. Ele já perdeu lá no Éden. Por quê? Porque quando ele fez o homem cair, quando ele fez o homem pecar, ele achou que tinha surpreendido Deus, que tinha pego Deus de surpresa, e tinha feito o projeto de Deus cair por terra. Só que na verdade, quem estava sendo pego de surpresa não era Deus, era o diabo. Porque quando Deus desce no Éden para dar a sentença do pecado para o homem, ele também dá a sentença para o diabo. Para o homem ele diz: você vai trabalhar, e do suor do teu rosto você vai comer. Para a mulher, sobre dores de partos
você terá filho. E para o diabo, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nascerá um da semente da mulher. É por isso que o diabo odeia as mulheres, porque Deus usou o ventre da mulher para fazer o filho dele nascer e humilhá-lo publicamente. Nascerá um da semente da mulher. A este você vai ferir o calcanhar, mas ele pisará, ferirá, esmagará a tua cabeça. Na cruz, o diabo feriu o calcanhar de Cristo, mas Jesus o venceu e humilhou ele publicamente. Uma vez eu ouvi um pregador dizer que quando Jesus está na cruz, o inferno estava fazendo carnaval, batendo pandeiro no inferno e comemorando a morte de Cristo. Mentira! Quando Jesus está na cruz, o diabo está tentando Jesus, dizendo: desce daí, prova que você é, mostra que você é. Só que Jesus não desce, porque o diabo sabia que todos os seus planos cairiam por terra se Jesus morresse na cruz. Jesus morre, o diabo fica desesperado. Qual é a prova disso? É que ele começa a colocar na cabeça das pessoas que Jesus não morreu, que era tudo mentira. Só que a morte não deteve, e a sua ressurreição foi real. E a subir ao céu, sendo assunto ao céu, aos olhos de todos, ele provou que é maior que morte, que é maior que pecado, que é maior que inferno. Você crê nesse Jesus? Billy Graham, antes de morrer, disse: vai ficar tudo bem. Eu li a última página da Bíblia. Já leu a última página da sua Bíblia? Já leu? Já leu a última página da Bíblia, do livro do Apocalipse? Já leu mesmo? Você entendeu o que está dizendo lá? Em outras palavras, Deus está dizendo para o seu povo: fiquem calmos, vai ficar tudo bem. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Gente fofoqueira falando mal de você, nunca mais. Caloteiro, a irmã da cantina te espera, nunca mais. Você sabe que é com você. Comprou e não pagou. Tem que ter Serasa dentro da igreja, irmão. Porque o que tem de crente com nome sujo na cantina, irmão do céu. Tem cantina aqui atrasada com 5 anos já. Já até subiu do sistema. Já mudou 5 vezes de tesoureiro e ainda não pagou. Mas o céu está vendo, viu, caloteiro? Esqueceu não. Vai, olha para cá. Isso não vai ter mais. Mentira, irmão Jairo. Nunca mais. Novos céus, nova terra. A Bíblia diz que todo joelho diante dele se dobrará. Nós vivemos uma luta ideológica, para quem não sabe, em pleno século 21. Amém? A nossa maior luta hoje é ideológica. As ideologias estão querendo arrancar de nós a fé que Jesus gerou dentro de nós. Porque a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. As ideologias humanistas estão querendo colocar dentro de nós que esse negócio de servir a Jesus é muito chato, é quadrado, não é bem assim. A Bíblia não é a verdade mesmo, é tudo relativo. O que é verdade para você não é verdade para mim, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Não, a verdade é uma só, doa a quem doer, é inegociável. Não existe relativismo diante daquilo que a Bíblia fala. Pecado é pecado, mentira é mentira, homossexualismo é homossexualismo. Não tem como negociar. Irmão Jairo, eu quero ir para o céu, então siga o mapa, obedeça a palavra, viva a palavra, estude a palavra, renuncie à carne. Irmão, eu não sei o que eu estou fazendo na igreja, porque a gente está lutando contra o pecado, lutando contra a mentira, renunciando, se santificando, orando, buscando Deus todos os dias. Aí tem um bando
de crente que vive uma vida de qualquer jeito, uma vida toda desconcertada, uma vida toda na mentira, que fala, eu vou para o céu é logo ali. Que céu? Que céu é esse que você está indo? Porque para o céu que eu vou, tem que sofrer muito, tem que passar por luta, por prova. O caminho para o céu ainda é estreito, a porta não passou por reforma, a porta continua estreita, não dá para negociar, é inegociável. Que céu? Que céu é esse que as pessoas estão inventando, gerando? Que céu é esse que as pessoas estão mostrando para os outros? Quantos escândalos estamos vendo dentro da igreja? As pessoas não têm mais temor, não têm mais reverência, estão chamando Deus de tudo quanto é nome agora. Eu ainda sou do tempo, irmão, que tinha-se reverência para entrar na presença dEle, para falar o nome de Deus se tremia. Hoje todo mundo é tudo, irmão. E ao mesmo tempo ninguém é nada. Todo mundo é pastor, porque todo mundo quer dar conselho pastoral em Facebook. Todo mundo entende tudo. Todo mundo é político. Todo mundo é presidente. Todo mundo é médico. Todo mundo sabe de tudo e ninguém sabe de nada. É muita gente tomando conta da vida dos outros e pouca gente tomando conta da sua própria vida. E Paulo diz, quando você for cear, analise se você a si mesmo. Não é para analisar a vida do próximo, é para analisar a sua vida. Olhe para cá. O problema do mundo não é você julgar o mundo. O problema do mundo é você não ser exemplo para aquilo que está julgando. Porque é muita gente falando de santidade, vivendo na mentira, vivendo no pecado. A hipocrisia é o maior problema de muita gente. É isso que gera raiva em quem tem lá fora. Crente que está dentro da igreja se sente o santo e está atravessando a rua para não ver o vizinho. Misericórdia mesmo. Aqui na igreja é um santo, fora da igreja é um demônio. Só o sangue do Cordeiro, irmão. Misericórdia mesmo. O que nós somos aqui, vamos ser lá fora. O que nós somos aqui, seremos na faculdade, seremos no serviço, seremos dentro de casa, seremos na vizinhança, seremos no ônibus. Não, quando nós chegarmos nas rodas de amigos, eles irão olhar para nós e dizer, toma cuidado, essa aí é crente, hein? Essa daí é diferente, toma cuidado com o que você vai falar, toma cuidado com o que você vai mostrar, é serva de Deus. Ó irmã, ora por mim lá, hein? Ô pastor, ore por mim lá, hein? Agora tem gente que fala que é crente, o ímpio dá risada. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada não está certo. É ou não é? Você não conhece ninguém assim, conhece? Não, porque aqui não tem. Aqui no Rincão não tem. No Brasília também não. Não vou falar que no Brasília tem porque está gravando. Mas no Brasília não tem. É só na igreja Ministério Contenda e Divisão. 3 ruas abaixo aqui. Lá está assim de gente assim, ó. Aqui todo mundo é crente. Qual era o papel da noiva, irmão Jairo? Aguardar o noivo. Como? Pronta, adornada, ataviada, preparada. Quando chegava o dia de voltar, o noivo mandava seu amigo na frente. E qual era a função do amigo, irmão Jairo? Ele saía gritando pelo caminho, pelas vizinhanças, pelos becos, pelas ruas. Aí veio o noivo! Aí veio o noivo! Sai-lhes ao encontro. Aí veio o noivo. Lembra de Mateus capítulo 25? Era quase meia-noite. Ouviu-se um clamor. Aí veio o noivo. Sai-lhes ao encontro. As que estavam prontas se encontraram com ele. As que não estavam, não puderam entrar. Lembra Mateus capítulo 25? Qual é o problema, irmão Jairo? O problema é que dependendo do amigo ou do tipo de noiva, acontecia algo chamado traição. Ou o amigo se apaixonava pela noiva, ou a noiva se apaixonava pelo amigo. E aí, pregador? E aí que o negócio desandava.
A noiva não podia se apaixonar por mais ninguém a não ser pelo noivo. E se o amigo fosse fiel, ele não deixaria a noiva se apaixonar por ele, porque ele reconhecia que a noiva já tinha dono. Lembra de João Batista? Quando alguém chegou: Ô João, você é o Messias? Porque você é o cara, hein? Só dá você nos cartazes. O povo só quer ouvir você pregando, só quer saber quem é você. João falou: eu? Não, eu só sou uma voz que clama no deserto. Eu sou apenas um amigo. Eu estou preparando o caminho para ele. Porque aquele que vem após mim, ele é antes de mim, maior do que eu. E ele é tão grande que eu não sou nem digno de tirar as sandálias de seus pés. É ele é o Messias, ele é maior do que eu. O que é que João está fazendo? João não está permitindo que o povo se apaixone por ele, porque ele reconhece que é apenas um amigo, e que Jesus é o Messias, Jesus é o noivo. Isso tem que acontecer em nosso meio. Nós somos apenas amigos do noivo. Eu estou aqui pregando como amigo, anunciando a você que ele é o noivo, mas eu não posso deixar que a noiva se apaixone por mim, porque não é a minha função fazer isso. A minha função é mostrar para a noiva que o noivo é Cristo, é que é ele que merece a glória, ele que merece louvor. Tem igreja por aí que já se apaixonou pelo amigo há muito tempo. Quem prega, quem canta, quem vai? Ah, é fulano, é ciclano, então não vou, então não cultuo, então não adoro. Por quê? Porque está apaixonado pelo amigo, está apaixonado pelo amigo. Mas quando a noiva é apaixonada pelo noivo, não importa quem prega, não importa quem canta, não importa quem lidera, não importa quem toca. Tem noiva aqui essa noite apaixonada pelo noivo. Eu sei que você prega, mas a glória não é tua, você só é o amigo. Eu sei que você canta, mas a glória não é tua, você só é amigo. Eu sei que você rege, lidera, toca, mas a glória não é nossa, a glória é de Cristo. Nós somos apenas amigos do noivo anunciando a sua vinda. Essa é a verdade. Pessoas que acham, que pensam que a glória pertence a si, que a adoração é direcionada a elas, e não é assim. Nós somos apenas amigos que temos a função de mostrar o caminho para a noiva e preparar Jesus, o caminho, ou seja, o coração da noiva para a chegada de Cristo. Mas irmão Jairo, eu prego e a glória cai do céu, mas você só é amigo dele. Mas irmão Jairo, quando eu canto, Jesus faz, mas você só é amigo dele. Mas irmão Jairo, eu sou o melhor tocador dessa igreja, mas só é amigo dele. Mas irmão Jairo, ninguém rege como eu, ninguém lidera como eu, ninguém faz como eu, mas só é amigo dele. A glória não é tua, meu filho. Sem você o culto acontece, com você acontece do mesmo jeito, com você o grupo vai, sem você vai da mesma forma. Se você não quiser pregar, tem mais 7.000 que Deus levanta no teu lugar. Se você não quiser cantar, Deus levanta outro, mas a obra não para, porque você só é o amigo. O noivo ainda é Jesus de Nazaré. Ele é o noivo. Ele preparava o caminho para a chegada do noivo. Quando o noivo chegava, a noiva saía ao encontro do esposo. Esse era o momento mais aguardado, era o momento mais esperado da noiva. O momento em que a noiva se encontraria com o seu noivo. Eu não sei você, mas você já orou? Deixa eu correr, que eu tenho só mais alguns minutos. Você já orou perguntando a Jesus quando ele voltaria? Cansado, sabe? Jesus, volta logo. Porque o mundo está cada vez pior. Está se cumprindo tudo aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24. O princípio das dores, as contrações. Ainda não é o fim. É o início do fim, mas não é o fim. É pai contra pai. Nação contra nação. Fome, terremoto. Tudo isso acontece, irmãos. Eu estava hoje na sala com a minha esposa e estava passando o jornal. Eu fiquei revoltado hoje. Você vê o nível que nós chegamos.
O camarada foi na casa da ex-mulher, comprou uma pizza, sentou na mesa, comeu com ela, com as crianças, e logo em seguida ateou fogo na casa e saiu correndo. A mulher teve 80% do corpo queimado. E só não morreu ninguém porque o mais velho conseguiu levar todo mundo para o quarto e tinha uma janela sem grade. E ele conseguiu passar um por um pela telha, enquanto o vizinho do outro lado ia pegando um por um. Uma criança de 1 ano e 8 meses dentro da casa. O nível de monstruosidade que nós chegamos. O pecado, a iniquidade aumentando e o amor de muitos se esfriando. E as pessoas brincando de ser crente na igreja. As pessoas brincando, achando que evangelho é mil maravilhas. As pessoas achando que servir a Deus é de qualquer jeito. Cada dia que passa, a iniquidade aumenta, a apostasia aumenta, o povo não quer mais saber de Deus. Deus já não é mais falado nas escolas, e quando é falado, quem fala é zombado. Deus já não é falado no almoço de muitas casas evangélicas no Brasil. Deus já não é mais mencionado em muitos jantares dentro de lares evangélicos no Brasil. Deus já não é mais prioridade dentro da casa de muita gente. E Deus está sentindo saudade de nós. Saudade de quando nós íamos para a igreja almejando o céu e nada mais. Não tínhamos tanto dinheiro, mas tínhamos a presença, e isso já era suficiente. Já cantou dizendo que saudade do céu? Já cantou? Como ter saudade de um lugar que você nunca foi? Como sentir saudade de algo que você nunca viu? É porque o céu é nossa origem. O apóstolo Pedro disse que aqui não é nossa pátria, nós somos forasteiros, peregrinos, viajantes, estamos apenas de passagens, os pés estão sangrando, a luta é grande, está doendo, parece que nós não vamos conseguir, mas Canaã é logo ali, o céu é logo ali, você não pode parar, você não pode desistir, porque o céu te espera. Hoje em dia os louvores, você viu a mocidade aqui cantou, e a maioria, acho que 90% dos louvores, a mocidade não, os adolescentes, perdoa, os adolescentes cantaram, e 90% dos louvores são antigos, sim ou não? Irmãos, eu lembrei da minha convenção, eu tinha 14 anos de idade, isso há 14 anos atrás, eu ainda peguei um tempo raiz, irmão. Eu ainda ouvi Lauriette, ouvi Cassiane, dei muito lugar. E eles cantando os louvores aqui, eu comecei a lembrar de quando eu ia para o culto, irmão, qualquer louvor eu chorava. Qualquer coisa eu dava glória. É aquele tipo de inocência, sabe? Que você só quer Jesus. É Jesus no ônibus, é Jesus na escola, é Jesus no elevador, Jesus na portaria, Jesus na escada, Jesus. É Jesus, eu quero Jesus, sabe? Só quer Jesus, só quer Jesus, só quer Jesus. Só que o tempo vai passando e você vai ficando tão atarefado que Jesus vai ficando de lado. Aí você vai fazendo tudo no automático. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a geração que Deus vai levantar para impactar esse Brasil. E eu creio nisso. Mas Deus só pode levantar uma geração para impactar uma nação, uma geração que esteja loucamente apaixonada e almejando o céu. Porque enquanto as coisas da terra forem mais importantes, nada vai acontecer. Eu tenho 5 minutos. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Se coloque sobre seus pés. Cadê o Alex? Acorda aí, varão. Vou te dar um chocolate. Tá bom? Aí você me dá R$3. Não, brincadeira. Pode pegar lá, tá? Olhe para cá. Nós vamos encerrar. Mas eu quero terminar perguntando o que o céu significa para você.
Você pode dizer para mim, irmão Jairo, eu quero ir para o céu porque eu não quero mais chorar. Eu quero ir para o céu porque eu não quero mais pagar boleto aqui na terra, porque, né? Isso aí é fácil de resolver. É só não comprar. É ou não é? Sai da Casas Bahia, irmão. Você compra uma mesa e paga 4. Aí fica chorando 24 meses no boleto. Todo final do mês que o boleto está vencendo é um choro diferente. Oh, Jesus, me ajuda. Não, irmão Jairo, eu quero ir para o céu porque no céu não vai ter mais sofrimento. Porque no céu não tem mais depressão. Porque no céu não tem mais solidão. Eu quero ir para o céu porque no céu só vai ser alegria. No céu só vai ser 1000 maravilhas. Se eu falar para você que se você estiver com esse pensamento, você está com o pensamento errado. Você crê em mim? Por quê? Porque a nossa maior motivação de ir para o céu não é sobre o que o céu é sobre quem está lá. Jesus. Eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. E aonde meu Jesus está, eu quero estar também. Eu quero olhar na face do meu mestre e dizer para ele, valeu a pena, Jesus. Eu tenho 5 minutos para encerrar. Você me ajuda? Aquele louvor vai valer a pena para nós encerrarmos. Coloque a mão em seu coração. Tá bom. Coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você. E se houver alguém em nosso meio que se encontra afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, Deus te convida a vir aqui na frente essa noite para nós orarmos pela sua vida. Deus te convida. Irmão Jairo, eu não estou aguentando mais. Ele te convida porque Ele quer aliviar esse fardo. O jugo dele, o fardo dele é leve. Fecha os teus olhos, eu vou orar por você e ela canta em seguida. Obrigado, Jesus. Tua palavra foi pregada dentro do horário que me foi proposto. Eu falei o que o Senhor me propôs aqui essa noite. Eu acredito que alguém aqui ouviu tua voz, ó Pai. Não está sendo fácil para ninguém, mas nós acreditamos, ó Deus, que a tua vinda é real. O arrebatamento da tua noiva é real. Nos ajude a prosseguirmos, ó Deus, a chegarmos até aí, mesmo com os pés feridos, sangrando, ó Deus. Fortalece-nos, renova o nosso homem interior, ainda que o exterior esteja desgastado, cansado, abatido. Nos renova interiormente, ó Pai, e nos ajude a chegarmos até o céu, pois acreditamos na tua palavra de que um dia a trombeta vai soar e que nós partiremos dessa terra. Nos ajude, ó Deus, nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus. E ao redor de cada esquina, louve esse finalzinho com ela. em cima de cada Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.